parada no Campeonato Brasileiro, e aí o papo evoluiu para coisas culturais aqui, né, características do futebol no Brasil. E aí a gente falava do futebol como um espaço de raiva e não de alegria, né, que é uma coisa preocupante que não acontece só no Brasil, né, em várias partes do mundo tem isso, mas que é uma coisa que nos preocupa aqui. E eu citei um exemplo de um campeonato sub-10, eu acho, num jogo Fluminense e Madureira, que teve um vexame na arquibancada protagonizado pelos pais. Os pais começaram a gritar loucamente, acho que com relação à arbitragem e tal. E era um menino do Madureira, no momento que estava com a bola, e a cena é muito chocante. Eu vi o vídeo, ele para com a bola e fica olhando para a arquibancada, tipo, quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo? E o jogo parou. O jogo não pôde continuar, né? E aí eu lembrei que no campeonato que o meu filho disputa, na escolinha dele, tem o juramento dos pais. Eu até tive a honra de ler esse juramento, os pais prometendo se comportar na arquibancada, né, e não fazer esse tipo de pressão absurda, né, que na verdade só inibe o desenvolvimento do filho. A sua pressão é um exemplo, né? Eu tenho, já tive a oportunidade de entrevistar, agora vai me falhar a memória o nome da pessoa, mas era sobre justamente campeonatos de crianças, enfim, que iam para outros estados disputar um torneio. E aí uma das histórias que ele achou que foram mais brilhantes daquele campeonato foi porque aconteceu uma situação parecida. O menino estava jogando, 10 anos, e aí ouviu a mãe xingando o árbitro do jogo. E tá ouvindo. Aí ele para o jogo. Eu lembro. E chama a atenção da mãe. Foi dar bronca na mãe, né? Foi dar bronca. Falou, foi legal isso. Mãe, você diz pra mim que eu não posso falar palavrão. Perfeito. Eu tô ficando com vergonha. Então, assim, foi uma situação que todo mundo, a mãe, ficou super sem graça, porque reconheceu que estava cometendo um erro. E, assim, mostrou como a educação que ela tinha dado não estava sendo compatível com o exemplo que ela estava dando naquele momento. Então, é isso, assim, a criança também está prestando muito atenção nisso. Imagina, você olhar para a arquibancada e estão seus pais brigando. Peraí. Aqui tem um fator, talvez mais presente do que na Alemanha, e pelo discurso tanto do Miller quanto do Hummels, não fazia parte da história pessoal deles, da pressão econômica, né? De o filho ter que dar certo no futebol para virar um arrimo de família, para ser uma solução, para tirar a família da pobreza e tal. Isso aumenta um pouco aumenta um pouco a pressão. Eu acho que esse fator é importante, mas está longe de ser o único, né? Tem pais que tiveram educação completa, que não precisam que o filho seja craque no futebol para resolver problema financeiro, que mesmo assim vai para a arquibancada e dá vexame. Tem uma lenda não urbana, dizem que é uma lenda selvagem, que uma vez eu li sobre isso, um estudo antropológico, eu sempre desconfiei um pouco, mas enfim, de que apresentaram a uma tribo de índios o futebol e fizeram um jogo. E o jogo não acabava nunca porque sempre empatava. Nessa tribo as pessoas não conseguiam entender por que tinha que ganhar. Por que tinha ganhado o outro. Tinha ganhado o outro e tal. Ia fazer o outro infeliz. Isso. Eu acho que é mais uma poesia do que verdade. Até os índios também vão querer. Mas é um daqueles casos em que a versão é melhor que o fato. Exatamente. Né? Fica a história boa. Mas eu vejo muito isso, assim, a questão de um monte de elementos, né? A frustração, como o Hummels e o Miller falaram, que é a frustração daquele pai que quis ser jogador de futebol, né, e não conseguiu, ou foi um jogador mediano, e ele projeta tudo na história do filho, mesmo com 9 anos, mesmo sem saber se ele vai ser jogador profissional ou não. E essa coisa de não ir para se divertir. Quando você fala do espaço de ódio, Barreto, é muito interessante, porque eu também vi recentemente qual foi o jogo Flamengo-Ceará, eu acho, em que o Ceará faz o gol e você dá a imagem da torcida do Ceará. Ela não está comemorando, ela está fazendo sinais obscenos para a torcida do Flamengo. Entendeu? Então você vê, em vez de fazer, pô, aí ganhamos e tal, você vê um ódio, né? Você vê uma raiva. Várias vezes as torcidas fazem isso, em vez de comemorar e se abraçar, elas viram para outra e ficam xingando. Então é campeonato de futebol ou campeonato de xingamento? Você quer apenas ganhar o jogo ou você quer que aquele ser do outro lado morra? Então, assim, eu acho que tem uma inversão do que a gente sempre bateu aqui, que é a questão do valor do esporte. Que a criança vai lá, se diverte, perde, levanta e tal. Nos comerciais tem muito, né? Muito bonito. Futebol no comercial é muito bacana, sabia? É muito essa questão, né, de por que você incentiva o esporte para a criança, né? Acho que aí tem um pouco do que o Barreto falou. Muitas vezes é no sentido lúdico, no sentido social do que aquilo pode trazer para a educação da criança, mas muitas vezes é para a questão financeira. Você vê naquele menino um talento e você projeta nele a oportunidade de ascensão financeira ou de solução econômica para a família. E aí é o que o Barreto falou, é uma pressão enorme, né? E às vezes não
num jovem, com 15 anos de ter uma série de pessoas que... A gente tem que olhar para o umbigo mesmo, para o Brasil. Isso, para mim, eu acho triste falar, mas isso é a falência de um país. Quando você passa a ter um dos pouquíssimos a possibilidade de ascensão social do menino ou da menina mais pobre, só ser o futebol, e nem todos só o futebol, você passa e vai, então quer dizer que estudar e trabalhar é uma coisa também, não é um caminho, são vários caminhos, o futebol é um deles. Não, hoje você vê o futebol como quase que o único, isso é muito ruim. Tem outro lado dessa pressão, que é o filho do jogador que deu certo, né? Que ele sofre uma outra pressão que é ou uma expectativa que se cria, mas acho que menos da família, muito mais do torcedor, de esperar que ele tenha o mesmo sucesso, e essa pressão impediu muitos desses jovens de terem dado certo. E aí muda até o conceito de base, né? Ontem nós lembramos aqui que 7 dos candidatos à presidência da República não citam o esporte nos seus programas de governo, não citam, não tem nenhuma linha, né? Tem um candidato que tem uma linha, literalmente, e outro que tem um parágrafo. A Folha, né? A Folha também fez, você viu? A Folha fez, o Globo fez também. O Globo fez em cima de uma coluna que eu publiquei no domingo passado.